Olá, meus amados, que a maravilhosa graça e a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, e tudo que você faça possa ser abençoado pelo Senhor Jesus, e que você possa vivenciar a cada dia o milagre do Senhor Jesus. Eu creio que Deus, Ele tem grandes coisas para as nossas vidas, e eu creio que nesses dias Deus estará fazendo um milagre na sua vida, e assim como em todos nós, que buscamos ao Senhor dia após dia, que cremos no seu poder, que trabalhamos em cima da sua graça, em busca da salvação. Nessa oportunidade, irmãos, eu gostaria de falar sobre o seu coração, e o texto que eu quero usar está em Mateus capítulo 6, no verso 21, e o texto diz o seguinte: pois aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. E nesse texto de Mateus 6, 21, qual Jesus ele propõe essa ideia, ele traz no versículo anterior, no versículo 19, quando ele fala sobre o tesouro no céu. Ele nos ensina que nós não devemos estar acumulando tesouro na terra, onde a traça, onde o ferrugem, onde ladrões podem roubar, mas nós devemos acumular tesouro no céu. E para a gente acumular tesouro no céu, nós precisamos estar tratando nosso coração, porque o nosso coração é a caixa de sentimentos do homem. E o nosso coração, ele vai estar sempre em busca do seu tesouro. Ele sempre vai desejar alguma coisa para preencher, porque o coração faz parte da alma. E a alma do homem ela é tendenciosa a estar sempre em busca de alimento. Então a pergunta que eu faço é: como está o seu coração? Qual o tesouro do seu coração? O que nesse momento seu coração está pedindo, ou o que ele está falando com você? Talvez seu coração esteja triste, abatido, talvez você esteja passando por uma luta e isso lhe traga algum desespero, algum sentimento de fracasso, de derrota. E na tentativa de buscarmos algo melhor, nós buscamos informações, ajudas, opiniões, auxílios, amigos, e muitas vezes nós não encontramos abrigo, porque só na palavra do Senhor nós encontramos abrigo. E amados, quando nós perguntamos como está o coração, é claro que nosso coração ele está sempre tentando em direção, focar naquilo que os nossos olhos estão focados, porque o nosso coração ele tendencia a vivenciar aquilo que os nossos olhos direcionam, e a nossa alma muitas vezes tenta nos corromper. É por isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz que nós devemos manter irrepreensíveis o espírito, a alma e o corpo. Quando ele fala que nós devemos manter irrepreensíveis até a volta de Jesus, a alma, é exatamente porque acontece uma grande batalha espiritual para que a sua alma ela esteja edificada pela palavra, porque são suas emoções. Exatamente os nossos medos, as nossas vontades, os nossos desejos se encontram na nossa alma. E o texto de Mateus 6, 21, quando Jesus ele propõe, aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração, e ele começa a focar o nosso olhar, o nosso coração no céu, no trono de Deus. E estamos vendo dias em que o trono de Deus deixou de ser significante, deixou de ser relembrado, até porque o que nós sempre ouvimos diariamente não é mais o tesouro no céu, mas o tesouro aqui na terra. As pessoas estão se vendendo muito rápido, muito fácil, estão perdendo seus focos da vida, estão em busca de bens. A crise assolou o coração de muitas pessoas. Eu digo coração porque nem todos estão em crise, mas as pessoas absorveram a ideia e trouxeram essa ideia para a sua mente e estão baseado nela a sua expectativa. Sendo que o nosso coração, muitas vezes, ele vai tentar nos enganar. Amados, no texto de Lucas, no capítulo 10, no verso 27, eu gosto de ler nesse momento, o texto que Jesus, ele nos direciona, é o texto em que Jesus se encontra com o fariseu, e o fariseu pergunta: mestre, o que preciso para herdar o reino de Deus? E quando Jesus pergunta ao fariseu: você sabe o que a Bíblia diz? Você conhece a lei? E o fariseu ele menciona o texto de Levíticos, capítulo 19, verso 18, que diz que ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força e todo o seu entendimento. Por quê?
Porque o nosso coração, ele vai estar sempre tentando nos arrancar do propósito de Deus. E quando nós estamos fugindo desse propósito de Deus, nós começamos a perder a nossa sensibilidade com o reino do Espírito. E quando Jesus, ele questiona o fariseu, ele pergunta ao fariseu o que está escrito, e o fariseu responde: ame o Senhor teu Deus de toda a sua força, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Jesus está trazendo o texto de Levíticos 19 e 18 para as nossas vidas, para que a gente possa entender que o nosso coração, ele não pode estar maciado simplesmente com materiais, com bens materiais, mas o nosso foco continua ainda no reino de Deus. E quando Jesus, ele fala que nosso coração, o nosso tesouro não pode estar preso às coisas terrenas, nós sabemos que existe uma entidade, existe um principado chamado Mamon, que é ele que o seu nome Mamon significa dinheiro. É ele que começa a trazer a raiz de todos os males, porque esse amor ao dinheiro é quando nós colocamos o nosso coração em tesouros perdidos, em tesouros falíveis, em tesouros que se perdem, tesouros que se perecem. Quando nós começamos a colocar o nosso tesouro em situações que nós sabemos que não vai durar muito tempo, corre-se o risco de estarmos com o coração vazios e perdidos. Muitas pessoas se matam porque perdem o emprego, porque perde uma pessoa, porque perde um ente querido, porque perde alguma coisa, algum bem seu, porque perdeu o foco do seu coração. O seu coração se apaixonou por uma coisa que ela é terrena e ela vai passar. É claro, irmãos, que existe sentimento, nosso coração sente a perda de uma pessoa, sente o emprego perdido, sente uma finança que não tem, sente muitas coisas, é claro, é normal, mas o que nós não podemos é direcionar o nosso coração para essas coisas. E Jesus está exatamente trazendo nosso entendimento nesse dia para isso. Porque se você começa a colocar o seu desejo sobre o dinheiro, sobre os bens, sobre os bens materiais, vai chegar um momento em que você vai ficar sozinho. E os bens materiais, e o dinheiro, e nada disso traz salvação, mas só em Jesus. E o que Jesus está sempre trazendo para nós, eu quero trazer para você nesse dia, é exatamente o seu coração voltado para o céu, voltado para a glória de Deus, voltado para o lugar que Ele prometeu. Se existe um lugar certo para mim e para você, é exatamente o que o Senhor preparou. E o texto, irmãos, de Apocalipse, quando o texto começa a relatar do que o céu está proposto para nós, nós lembramos o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 9, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e nunca chegou ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Se Deus preparou algo especial, algo muito bom para o homem, é porque Deus sabe o que é melhor para o homem. E amados, Jesus, ele cita 215 vezes sobre fé na Bíblia. Ele fala 218 vezes sobre salvação na Bíblia. Mas sobre dinheiro, ele fala 2084 vezes na Bíblia. Quando Jesus, ele fala em suas parábolas, ele utiliza 18 parábolas no Evangelho, na Bíblia, e dessas 18 parábolas, Jesus, ele utiliza dinheiro em 16 delas. Grande parte, quase todas as suas parábolas, Jesus fala sobre dinheiro. Mas a pergunta que eu te faço é, Jesus está interessado no seu dinheiro? Jesus quer que você reembolse alguma coisa para Ele? Jesus te cobra alguma coisa pela salvação? É claro que não, a Bíblia fala que a salvação é pela graça. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie com isso, mas vem exatamente dele. E quando nós começamos a amar coisas que não é o Senhor, que não é o reino de Deus, nós começamos a perder o foco. E claro que Jesus, quando ele fala várias vezes sobre dinheiro, ele fala exatamente, olha, existe uma luta espiritual, aonde o seu coração vai tendenciar a ter coisas. Porque os seus olhos vão desejar um carro novo, uma casa nova, um paraíso, uma viagem, um passeio, uma roupa nova, um cabelo diferente, uma roupa diferente. Mas nem sempre você vai ter condições para isso. Mas não se frustre por isso, porque se existe algo que nós devemos nos orgulhar, Paulo fala que se existe algo que ele deve se orgulhar, é na cruz de Cristo, porque dela trouxe a salvação para as nossas vidas. Se existe algo que nós devemos estar orgulhosos, é de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Nós começamos a perder o foco, por quê? Porque nós estamos começando a ser direcionados por pregações, por palavras, em que estão distorcendo da Bíblia, distorcido da Bíblia, onde propõe o seguinte, venha para você receber isso, para você receber aquilo outro, para você ter, obter e tal.
mas não ensina que no mundo passareis por aflições, e tenha bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Não nos ensina que nós devemos permanecer à fé, mesmo que não haja nada. Não ensina que Abacuque fala que mesmo que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, mesmo assim eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Mesmo que eu não tenha nada, a minha esperança continua no Senhor, porque Ele é tudo na minha vida. Se eu tenho alguma coisa, se eu sou alguma coisa, se eu estou vivo, é por conta desse grande amor de Deus através de Jesus para a minha vida. Amados irmãos, no dia que o Senhor nos encontrou, no dia que o Senhor nos achou, no dia que nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, que aliás não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele escolheu a cada um de nós, e isso já é motivo de honra, motivo de orgulho. O Senhor escolheu a cada um de nós e escreveu o nosso nome no livro da vida, aonde Satanás não pode apagar, aonde ninguém pode apagar a não ser nós mesmos. Porque o texto lá de Êxodo, quando Moisés ele questiona Deus para que não mate o povo, ele diz: Deus, se tu matar esse povo, risca o meu nome do livro da vida. E a resposta de Deus para Moisés é o seguinte: Moisés, riscarei sim, mas todo aquele que sair da minha presença. O que Deus quer de você é exatamente esse coração aberto para a salvação, porque esse propósito foi o que trouxe Jesus aqui à terra, foi o que trouxe e levou Jesus até a cruz, a salvação. Esse tesouro que Deus investiu em nossas vidas, nós não valorizamos, e começamos ainda a ficar ansiosos por bens, ansiosos pelo dinheiro, ansiosos porque a crise está aí, porque o desemprego está aí, porque as doenças estão aí, e nós queremos que a nossa vida seja um mar de rosa, um paraíso. Olha, amado, você pode ter tudo externo, você pode ter um bom corpo, você pode ter um bom físico, mas se a sua alma não estiver sarada, se a sua alma não estiver apta a perdoar, se a sua alma não for capaz de amar outra pessoa, nada disso vale. É como Paulo escreve aos Coríntios: mesmo que eu fale a língua dos homens, dos anjos, mesmo que eu entregue os meus bens, eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso vale. Porque não são as coisas, não é o que eu faço, mas o que eu tenho para oferecer. Eu só posso oferecer aquilo que eu tenho, e eu só posso dar o que eu tenho se o Senhor habitar em minha vida. Porque se o Senhor não habitar na minha vida, se Ele não habitar na sua vida, se Ele não for o centro da sua vida, o que nós podemos dar para as pessoas são exatamente o nosso orgulho, as nossas feridas, as nossas inflamações, as nossas infecções, as nossas bactérias. Nós só temos algo de errado para dar para as pessoas, porque nós tendenciamos ao pecado. A nossa mente é focada no pecado, mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando a glória do Senhor nos reveste, quando o Espírito Santo de Deus nos lava com o sangue de Jesus, e aí nós começamos a viver uma nova vida, começamos a amar pessoas, começamos a perdoar pessoas, começamos a evangelizar pessoas, começamos a perceber que o nosso tesouro não está aqui, mas no trono de Deus, no glória de Deus. Nós somos ainda tão ambiciosos e gananciosos, que quando se fala sobre o céu, nós perguntamos: mas o que tem no céu? O que pode ser favorável para mim? O que pode me agradar? Quantas pessoas são preocupadas se o céu vai ser chato, parado, porque vai olhar simplesmente para as coisas? Não, irmãos. Não, porque a sua vida hoje não tem sabor, não é porque você faz uma viagem, não é porque você come fora no restaurante, porque você tem bons filhos, um bom casamento, um bom emprego, um bom carro, uma boa casa, não. A sua vida só é boa se Jesus for o centro da sua vida. O céu só é bom porque o Senhor está lá, porque se Deus sair do céu e não tiver mais ninguém no céu, o céu deixou de ser uma coisa boa. É a presença do Senhor que muda a nossa vida. É por isso que a preocupação do Senhor Jesus é exatamente essa: aonde está o seu tesouro? Porque se aonde estiver o seu tesouro estiver focado o seu olhar, com certeza o seu coração vai estar lá. E essa preocupação é uma preocupação que Paulo tem e escreve aos Coríntios, a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, ele fala o seguinte: mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. O que ele fala que esse tesouro está em vaso de barro, é porque antigamente, nesse período aqui, os pergaminhos, os papiros, eles eram colocados como em forma de rolo,
e guardado dentro de vaso de barro e colocado essa tampa. Então, quando ele fala, olha, o seu tesouro está guardado em vaso de barro, ele está falando o seguinte, olha, a palavra do Senhor, o qual está guardado em vaso de barro, é um tesouro para a sua vida. O salmista já diz, guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. E quando você tem a palavra do Senhor, isso inibe o seu pecado, consequentemente te leva à santificação e à aproximação de Deus. Mas Paulo ainda continua, no versículo 8, quando ele fala, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não somos abandonados. Abatidos, mas não somos destruídos. Versículo 10 ele diz, trazemos sempre nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Ou seja, nós só podemos revelar a glória do Senhor através de nossas vidas, da nossa atitude, quando é revelada e quando vier os dias maus, as lutas, nós colocamos em prática a palavra do Senhor, que é o nosso tesouro, que é o principal tesouro que guarda nosso coração, que esta palavra nos ensina a passarmos por lutas, mas com a cabeça erguida, com o nosso coração voltado para Deus. É por isso que muitas pessoas não conhecem a palavra do Senhor, estão na igreja, são crentes há muitos anos, mas a sua vida está baseada na corrente e na promessa de pessoas. A nossa expectativa de fé está aqui, na palavra do Senhor. Aqui é o nosso alimento. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Se nós não fazemos uso da palavra, nós perdemos a direção e o foco. Quantas vezes nós acordamos pela manhã, abatidos, entristecidos, e agora, Senhor? Antigamente nós iríamos até o horóscopo, comprava ali o jornal ou a revista, iríamos ver qual era a cor da sorte, ou então qual era a frase do dia para o signo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós queremos fazer o mesmo, então nós colocamos a Bíblia em ponto, e aí de repente nós queremos fazer um sorteio com a Bíblia, aonde caiu o Senhor falar comigo, e não é assim. Porque quando ela está fechada é simplesmente um livro, mas quando ela se abre é a boca de Deus. Esta palavra aqui, irmãos, é para ser lida, é para ser guardada no coração e para ser vivenciada. Porque o Espírito Santo de Deus, ele traz à memória tudo que nos traz esperança. Então, tudo que você já leu um dia vai ser relido pelo Espírito Santo de Deus para a sua vida. E aí, quando você volta, eu volto com vocês no texto ainda de Coríntios, de 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, Paulo fala o seguinte, olha, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Como isso pode acontecer? Eu envelheço, o tempo passa, nós envelhecemos, a roupa envelhece, mas o homem interior é renovado todos os dias, porque a palavra do Senhor diz que ela se renova a cada manhã. Se esta palavra se renova a cada manhã, ao ser lida, nós somos renovados dia após dia. Por isso a gente volta à pergunta de Mateus 6:21, aonde está o seu tesouro? Porque onde estiver o seu tesouro, ali está o desejo do seu coração, é ali que você quer estar. Por que você deixou de ir para a igreja? Porque você deixou de orar? Porque deixou de ler a Bíblia? Porque deixou de buscar ao Senhor? Porque o seu coração, ele foi consumido pelos desejos externos. Ele foi levado a desejar aquilo que não provém de Deus. Irmãos, os nossos filhos, eles não querem ir para a igreja porque eles ainda não conheceram o Senhor. Quando nós apresentarmos esse Deus para os nossos filhos, aí sim eles começam a desejar. Não tem como ele gostar de uma igreja que tem músicas de adultos, palavras, pregações que ele não entende, simplesmente só pessoas velhas. Ele vai dizer, isso não é para mim. É como um jovem que ele vai dizer o seguinte, olha, eu sei que o caminho é Jesus, mas não vou ser crente agora porque eu ainda sou muito jovem. Esses questionamentos acontecem porque nós, pais, não ensinamos o caminho aos nossos filhos. Eles não têm relacionamento com Deus. Certa vez, quando eu estava orando, em um dia desses à noite, o meu filho de 6 anos, ele queria falar comigo, ele entrou no meu quarto, ele me encontrou de joelho,
e ele respeitou e voltou para o seu quarto no momento da minha oração. Mas ele voltou insistente para querer falar comigo, ele voltou, me encontrou dormindo. Aí depois ele voltou para o quarto e voltou mais uma vez, se ajoelhou e começou a orar comigo também. Em nenhum momento eu chamei para fazer isso, porque eu já tinha ensinado antes. Mas o coração dele começou a desejar e ele passou a fazer uma oração cada vez mais longa. Porque começa ensinando a criança o caminho que deve andar, porque um dia ele vai ficar adulto. E quando ficar adulto, ele não vai desviar do caminho, porque ele já conhece o caminho. Amados, o nosso coração tendencia, porque ele vai sempre em busca do tesouro. E muitas vezes, Mamon, ele acaba atraindo o seu coração. Nós achamos que o dinheiro não é a questão do dinheiro não é um assunto espiritual, mas é. Existe uma grande batalha espiritual, porque a sua alma, por ser uma alma tendenciosa a ser ferida, você acha que precisa comprar coisas para ser bem visto. Nós não queremos mais usar uma calça velha, uma camisa velha, um sapato velho, com medo das pessoas falar alguma coisa. Esses medos nos distanciam de Deus quando nós queremos trabalhar, não mais para viver, mas para sermos subjugados, para sermos dominados pelo dinheiro. Sabe, quando Deus cria o mundo, Ele cria tudo em 6 dias. No 7º, Deus cria o dia do descanso. Nós perdemos esse dia. Nós não temos mais o dia do descanso. Nós não temos mais o dia do Senhor. Nós estamos trabalhando dia após dia, noite, dia, manhã após manhã. Passamos as 12 horas de trabalho, passamos das 20 horas de trabalho e vegetamos em uma vida. Tudo com o desejo de alcançar um coração consumista e tentar massagear o nosso ego com alguns bens. O que Deus Ele propõe para as nossas vidas não é que você seja um pobre miserável de roupas velhas, não. O que Deus tem para as nossas vidas é algo maravilhoso. E o texto, versículo 17, diz o seguinte: pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não para aquilo que se vê, mas para aquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Os nossos olhos, eles podem levar o nosso coração a se distanciar de Deus. É como o texto de Paulo fala no versículo 18, porque assim fixamos nossos olhos para aquilo que eles estão vendo, e nós desejamos aquilo que estamos vendo, mas nós perdemos o foco e ficamos cegos para aquilo que nós não estamos vendo por reino do Espírito. Deixamos de buscar a presença de Deus, a glória de Deus, deixamos de buscar o céu e a salvação. Aliás, salvação deixou de ser um tesouro há muito tempo para muitos corações. Estamos vivendo dias em que o mundo está doente, a sua alma está ferida, porque começou a desejar e amar coisas. Amados, nós somos assediados todos os dias por propaganda, por marketing, por consumismo, por um sistema consumidor, aonde nos ensina, nós devemos estar sempre comprando alguma coisa, mesmo que nós não tenhamos condições. Há anos atrás, há mais ou menos 20 anos atrás, não se comprava nada a prestação, tudo era à vista. Na época era tudo baseado no dólar, o dólar crescia muito. Depois da mudança da moeda veio o RV também aumentava muito, não se comprava nada a prestação. Mas aí depois veio a conquista dessa prestação e agora foi um mar de rosa para muitas pessoas. Mas eu acredito que quando nós não podíamos comprar a prestação, o fiado, nós não tínhamos restrições no Serasa. Nós tínhamos o suficiente para viver. Eu acho que nós éramos mais felizes. Eu acho que nossos brinquedos, que não eram eletrônicos, não precisavam de baterias, que eram feitos em casa mesmo, de uma forma artesanal, por nós mesmos, onde machucávamos o nosso dedo, eu acho que eram brincadeiras mais sadias e mais gostosas e prazerosas. Como também, eu acho que nessa época, o nosso Deus ele era mais amado. Quando nós não buscávamos a Deus para ter uma casa melhor, uma roupa melhor, uma vida melhor, nós buscávamos a Deus como nosso Senhor e Salvador. Nós respeitávamos muito a salvação. Nós considerávamos muito o sacrifício de Jesus na cruz. Nós entendíamos que esse sacrifício era valioso e nós precisávamos proporcionar isso para o Senhor, devolvendo a Ele o nosso período de oração. Eu lembro que eu cresci numa igreja que os cultos eram à tarde e começavam 1h da tarde até 5.
Eram 4 horas de culto. Para uma criança era cansativo, mas hoje nós entendemos que com 2 horas de culto é suficiente. As pessoas começam a se levantar e beber água, ir ao banheiro e sair dos templos, porque passou as 2 horas. Mas mesmo assim nós conseguimos ainda passar horas e horas na internet, nas redes sociais, na TV, jogando conversa fora. Nós continuamos a fazer coisas ainda, só que nós trocamos nossos valores. Nós estamos trocando as moedas. Nós estamos trocando aquilo que é invisível por aquilo que é visível. Mas o texto fala que o que é visível é perecível, se perde um dia, mas o que não se vê é eterno. A proposta do Evangelho do Senhor Jesus é diferente, amados. É por isso que nós estamos vivendo e nós perguntamos, será que realmente Deus existe? Eu acho que é o nosso sentimento que não existe mais. Eu acho que a nossa fé que abriu o lugar e deu espaço à esperança. A esperança é humana, a fé é um dom de Deus. A fé é invisível, a esperança é visível. O que o discípulo Tomé fez, ele fez exatamente pedir ao Senhor uma prova de fé, porque ele só tinha esperança. Ele precisava ver, era o que ele tinha, esperança, mas eu quero crer que você é o Senhor e Salvador. Quantos vivem assim, nessa decadência de fé, aonde trocou a fé pela esperança, aonde quando as coisas não acontecem do seu próprio jeito, da sua forma de ser, da sua forma de pensar, não dá certo. Quantas pessoas deixaram de ler a Bíblia e relatar versículos e falar e conversar e debater em cima dela e começou a falar em cima de opinião, eu acho. Quantas pessoas estão envolvidíssimas com o mundo, esqueceu o texto de Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós mudamos, nós queremos agora entrar no mundo. Sabe, existem pessoas que não têm condições nenhuma e diz, eu quero ganhar um traficante, e aí se veste de traficante, se envolve com traficante. Eu quero ganhar um skatista, e aí muda a roupa, muda o cabelo, muda a forma de ser, coloca brinco, argola, muda o cabelo, espicha o cabelo. Não, eu quero ficar parecido para ganhar essa pessoa. De repente, a outra pessoa está impregnada em você e você perdeu a imagem de Cristo. Muitas vezes, por conta dessa tentativa de ganhar as pessoas, nós somos ganhos pelas outras pessoas. Permanecemos na igreja, mas a nossa linguagem mudou. Aí nós falamos o que importa é o coração. Mas a pergunta é, de quem é o seu coração? O que tem no seu coração? Qual o tesouro que ele busca? Qual é a proposta que ele tem? Já que o que importa é realmente o coração, e Deus está interessado no coração, é exatamente isso. Deus está preocupado com a sua alma. Porque quando você tem Deus na sua vida, você está bem. Você não pensa em matar, você não pensa em destruir a sua vida, você não pensa em pecar, você pensa em cada dia mais santificar. E olha que santificação, a cada dia que passa, fica mais escasso. Parece que é impressionante as pessoas se distanciarem de Deus e dizer que Deus falou com ele em alguma coisa. Mudou de emprego porque Deus falou, separou da mulher ou do marido porque Deus falou, saiu de casa porque Deus falou. Depois de alguns meses quebra a cara e quer voltar e diz, Deus mandou voltar. Será que Deus ele vai se arrepender do que ele falou? Ou será que nós estamos colocando a palavra de Deus em nossos pecados, nossos erros? Muitas vezes nós perdemos muitas coisas, não porque nós não sabemos simplesmente administrar, mas porque o que nós colocamos em nossas mãos é como se você quiser juntar algo líquido na palma da sua mão. Vai chegar um momento que ele vai esvaziar, ele vai sair todo entre as mãos, porque a sua mão não pode sustentar, não pode aguentar, não pode comportar aquilo que é sólido, que é líquido, somente o sólido. Por isso que nós perdemos, porque nós estamos pegando coisas visíveis que se perecem e se perdem, e estamos abrindo espaço, esquecendo das coisas que são invisíveis e que são eternas, as coisas de Deus. Esse coração apaixonado pelas coisas de Deus é um coração que realmente serve a Deus com alegria, com vontade e desejo. Eu estou aqui para instigar a sua fé, estou aqui para te desafiar a você colocar o seu coração no Senhor Jesus. Não naquilo que você acha, que você pensa, mas deixa Deus ser o centro da sua vida e que a palavra do Senhor seja o seu único tesouro, porque a partir dela nós conheceremos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que Deus possa te abençoar, te trazer graça, paz e vida. Em nome de Jesus, que
que seu coração esteja voltado para o trono de Deus. Fique na paz, Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.